Prezados alunos, uma satisfação revê-los aí em mais uma videoaula, né, nesse nosso direito previdenciário. Estamos aí avançando, né, dentro dos conteúdos e hoje, né, a gente sai da teoria geral dos benefícios, a gente sai daquelas regras inerentes aí a grande parte dos benefícios e, enfim, a gente ingressa aí na questão de benefício por benefício, né? Então nós temos aí 7, 8 benefícios que a gente vai ver um por um. Claro que não vai ser um benefício por aula, mas hoje sim, né, hoje e a próxima aula a gente vai trazer aí o principal benefício, vamos chamar assim, da Previdência Social, que é a questão da aposentadoria por idade. Né? Então a gente precisa ter um cuidado enorme aí quando a gente vai falar dessa aposentadoria, porque a aposentadoria por idade ela foi vinculada, ela tem aí uma série de alterações em razão da reforma da Previdência, que aconteceu ano passado, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, que existia até então, ela não existe mais. Então, hoje nós temos uma aposentadoria só, de nome aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Então, tem uma série de regrinhas aí de transição, que inclusive eu vou colocar aí na semana que vem, para não confundir vocês. Então, hoje a gente vai ver as regras da aposentadoria por idade, aquela basicamente a principal, né, aposentadoria que existe hoje. Existem outras, a gente vai ver mais para frente, mas hoje a gente vê a principal delas, a principal aposentadoria aí programável e teve uma série de ajustes em relação aí à reforma da Previdência. Né? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, lembrando e ressaltando sempre, também lançaremos aí uma questão, essa questão semanal que vocês precisam responder enviando para o meu e-mail. Né? Esse e-mail tem que ser enviado sempre até a data da aula da semana subsequente. Então, no nosso caso, nossas aulas são sempre quintas-feiras, né? Ou eram quintas-feiras. Nós estamos lançando essa atividade essa semana e vocês têm que me enviar aí até o dia 23 de abril. Né? Então, até o dia 23 de abril, essa questão individual para o e-mail. Eu já expliquei e vou explicar hoje ao longo da exposição novamente. E não esqueçam, né, que no dia 30 de abril, ou seja, no último dia desse mês, você tem que me enviar aí aquela análise de acórdão, né, aquela análise de 2 acórdãos que vai fazer aí a substituição da avaliação bimestral, a prova, né, presencial que não tem mais. Então, fiquem atentos aí com essas datas, né, não se percam, porque vai ser um prejuízo bem grande aí, principalmente se você trabalha do dia 30. Se não fizer, já está automaticamente aí para a final. Né? Então fiquem atentos e vamos acompanhar aí no slide. Lembrando que o slide sempre está disponível no portal do aluno para vocês baixarem e fazerem as anotações, julgarem necessárias. Bom, vamos lá. Né? Aposentadoria por idade. O primeiro ponto, né, que a gente precisa ter bastante atenção quando a gente fala em aposentadoria, com essa reforma da Previdência, a gente tem que tomar cuidado, porque existe aquele senso comum ou aquela regra geral do regime anterior. Né? Então, muitas situações a gente coloca aí no subconsciente aquilo que um tio falou, que um avô falou, que um pai falou, e a gente toma aquilo como a regra, né? Como a verdade que agora foi alterada. Né? Então, o primeiro grande ponto é qual é a idade que a pessoa tem que ela pode se aposentar. Né? Isso aí foi alterado para a mulher. Né? Então, do homem se manteve nos 65 anos, para a mulher subiu aí para 62 anos. Né? Então, antes eram 60 anos de idade, agora é 62. Né? Então, a mulher ela continua tendo aí uma necessidade, né, de atingir uma idade menor. E aí, qual é a justificativa disso? É que a mulher ela tem uma dupla jornada, ou historicamente teve uma dupla jornada conciliada, né, aliada aí à maternidade, ela sofre uma carga um pouquinho maior aí, vamos dizer, nesse sentido, né, essa carga pessoal e profissional, tomando os dois, ela tem aí um
privilégio, tem aí um benefício, né, da aposentadoria, que é ter 3 anos a menos aí de idade para se aposentar, muito embora, né, pelo próprio IBGE, pela própria questão aí de cuidados pessoais e, enfim, os números demonstram que a mulher tem uma expectativa de vida maior que o homem, né? Então, ela é prestigiada aí com 3 anos a menos em razão dessa dupla jornada e a questão da maternidade, né? Então, é algo que o Estado, né, procura aí reconhecer e equilibrar essa balança, permitindo que a mulher se aposente 3 anos mais cedo, muito embora, né, não seja aí tão relevante, né, 62 para 65, lembrando, né, que esses parâmetros aí, 65 anos homens, 62 mulheres, é um padrão internacional, né? Não é uma regra, os estados não são obrigados a seguir essa mesma idade, mas de um modo geral, né, os estados aí ocidentais, eles sempre estão dentro desse patamar, entre 70 e 60 anos aí, não foge disso, né? Então o Brasil não está aí muito aquém ou além do resto do mundo, é um padrão aí, é um parâmetro internacional que o Brasil vem seguindo. Aqui nesse slide a gente vê bem, nesse segundo slide, a gente vê bem como que mudou essa aposentadoria por idade, né? Então, a aposentadoria por idade, é aquilo que eu acabei de falar, ela teve um acréscimo de 2 anos aí para as mulheres, mas para os homens houve um aumento aí dos anos de carência, né? Então, o que que acontece? As mulheres continuam contribuindo, tendo como requisito, né, a contribuição por pelo menos 15 anos, enquanto que os homens, essa necessidade subiu para 20 anos, 240 contribuições. Né? Então, essas contribuições são mensais, então a gente põe aí que o homem ele tem 5 anos a mais de contribuição para realizar. Então, vejam que a carência teve uma alteração também, e nesse caso só para os homens. A mulher manteve aí no mesmo patamar. Um detalhe importante é que a gente está falando de aposentadoria por idade urbana, né? Porque a gente já vai ver na sequência que o segurado especial que tem direito à aposentadoria por idade rural, qual é o benefício do rural, né, do segurado especial? É que ele pode se aposentar com menos idade. Né? Então, quando a gente fala em aposentadoria por idade, a gente inclui também, né, a população aí rural ou o segurado especial. É ele que vai poder se aposentar mais cedo. Né? Então, o benefício do segurado especial, que faz jus aí à aposentadoria por idade rural, está exatamente aqui, né? Está exatamente aqui na aposentadoria por idade. Com esses requisitos valem para a aposentadoria por idade urbana, né? Urbana, e aí existe o detalhe, né? Existem algumas atividades que vão ter regras específicas, então a gente vai ver nas próximas aulas a aposentadoria por idade, mais a aposentadoria que a gente dá o nome especial, então é uma situação específica de agentes nocivos aí que o trabalhador recebe ao longo de sua vida, uma aposentadoria especial, em regras próprias, e a gente vai ver também, né, a questão aí do professor e do deficiente. Então, todos eles têm aí regras específicas para aposentadoria por idade. Então, a gente começa falando da mais comum, a mais numerosa, volumosa, né, que é a questão da idade urbana. Então, nós temos esses requisitos hoje para ela. Bom, avançando aqui no terceiro slide, a gente tem uma regrinha de uma progressão da mudança dessa idade da aposentadoria da mulher urbana. Né? Então, vejam, até no passado era 60 anos. Não é com a emenda constitucional entrando em vigor que automaticamente todo mundo passou para 62 anos. Não, foi criada aí uma escala, foi criada aí uma progressão. Esses 62 anos ele vai se exaurir, se perfectibilizar somente em 2023. Então, a cada meio ano, a gente vai ter um acréscimo de 6 meses. Né? Então, hoje, aí no primeiro semestre de 2020, a mulher
pode ainda se aposentar com 60 anos e 6 meses, né? Então vejam que houve aí uma progressão dessa regra para permitir uma transição aí mais amena, né? Não tão impactante aí para a vida da mulher. Então, nós temos aí que somente em 2023 é que, enfim, vai chegar aí para a regra dos 62 anos. Bom, a idade do homem continua a mesma, mas ele tem aí a questão dos 5 anos a mais de contribuição mínima necessária. A regrinha é a mesma lógica aí. Então, a cada meio ano, a cada 6 meses, vai somar aí meio ano nesses 15, né? Então, hoje é 15,5, 15 e 6 meses, final do ano vai ser 16, 16 anos e assim sucessivamente até atingir essa contribuição mínima lá em 2029. Né? Então, em 2029 é que vai se chegar aí aos 20 anos de contribuição mínima necessária para o homem se aposentar por idade. Lembrando, aposentadoria urbana é por idade. Com relação aos valores, né, nós tivemos aí uma aula específica sobre a questão dos valores, né, mas basicamente é aquela lógica, vai pegar tudo que a pessoa contribuiu, 100% das contribuições, não existe mais aquela dispensa dos 20 piores contribuições, né, que existia antes, agora pega tudo que você contribuiu e começa aí o cálculo com 60%. Claro, atualiza tudo, faz a média aritmética e pega aí 60%, aplica-se um coeficiente de 60% e vai jogando 2% aquilo que exceder 20 anos de contribuição para homem, né? Então, uma pessoa, um homem, para se aposentar com 100% do salário de benefício, ele precisa contribuir 40 anos, né? Porque ele começa em 60 e é mais 2% além do que exceder 20 anos de contribuição. A mulher, além do que exceder 15 anos de contribuição. Né? Então, nós temos essa regrinha específica aí para a mulher, porque o tempo de contribuição dela é de 15 e não 20 como o homem. Essa questão da aposentadoria, ela tem uma informação bastante interessante aqui com relação à obrigatoriedade de uma pessoa se aposentar ou não. Né? Então, qual que é a regra? Uma vez preenchidos os requisitos para uma aposentadoria, essa pessoa tem o direito adquirido de se aposentar, mas ela não é obrigada a se aposentar. Né? Então, o requerimento ele é sempre voluntário. Então, pode acontecer numa situação uma pessoa cumprir os requisitos e ela não desejar se aposentar. Né? Simplesmente ela acha que não precisa, acha que não quer, ou de alguma maneira aí ela não, né, não tem esse ímpeto aí de ir se aposentar. Então ela não precisa ir se aposentar, ela tem o direito adquirido, mas não deseja aí ingressar para o regime, né, geral de aposentadoria. Então surgiu um instituto em que o empregador, né, ele pode fazer aí às vezes desse empregado e requerer por ele a aposentadoria, né, a aposentadoria por idade aí compulsória. Né? Então é uma situação aí em que o empregador, né, o patrão e a empresa decide que o empregado vai se aposentar aí com um requerimento dele, né, da empresa, e não por espontânea vontade aí do aposentado. Então isso pode acontecer? Pode, né, desde que, né, esse empregado ele tenha 70 anos de idade, se for homem, ou 65 anos se for mulher. Né? Então, observando aí a questão das carências. Né? Então, óbvio, só se permite a concessão da aposentadoria por idade se preenchida aí os requisitos. Então, no caso da aposentadoria por idade compulsória, ou seja, aquela requerida pelo empregador, só pode acontecer aí aos 70 anos e aos 65 para a mulher. É uma forma do empregador aí compulsoriamente colocar o seu empregado no regime geral de previdência. Isso se ele estiver trabalhando, né, se ele estiver aí exercendo atividade remunerada, né, como segurado obrigatório. Se ele não estiver, aí não há, né, essa previsão de alguém aposentar uma pessoa
contra a vontade dele, né? Aí não existe a aposentadoria por idade compulsória. Bom, realizados os esclarecimentos, né, que a gente tem feito aí até agora sobre a aposentadoria por idade, vamos à questão semanal, né? Lembrando essa questão que vale aí a presença em uma fração de nota para o segundo trimestre, né? Então fiquem atentos, me encaminhem aí sempre dentro do prazo. O prazo, no nosso caso, é a semana subsequente à data da aula. Então, nós temos aí dentro do nosso calendário as aulas sempre quintas-feiras. Então, no nosso caso, nesse momento, o prazo fatal, né, o último dia de prazo para enviar é dia 23 aí de abril. Então, fiquem atentos, enviem aí para o e-mail que aparece na tela respostas individuais, né? Pode ser no corpo do e-mail, não precisa ser nada anexo, nada muito elaborado. Então, não esqueçam de se identificar, né? Sem identificação eu não consigo aí fazer e computar essa presença e a fração de nota. Bom, a pergunta, né, que eu faço aí relativa à aposentadoria por idade, que é o nosso tema de hoje, é a situação de, vejam, para se aposentar por idade, essa aposentadoria por idade urbana que a gente viu até agora, a pessoa precisa completar dois requisitos, né? A idade mínima, homem 65, mulher 62, e carência de contribuições, mulher 15, homem 20. Bom, aí vem a pergunta, para a pessoa poder se aposentar por idade, ela precisa estar segurada no regime geral de previdência social? Essa é a pergunta. Vejam a situação concreta. Uma pessoa, vamos imaginar aí, que ela contribuiu, vamos pegar uma mulher, ela contribuiu por 15 anos para a Previdência, e aí ela foi excluída do regime, né? Ela trabalhou ali por 15, 20 anos, ela fez essa contribuição e aí ela decidiu parar de trabalhar. Ótimo, ela decidiu parar de trabalhar lá por volta dos 50 anos de idade. De repente ela chega aos 62 anos de idade. Bom, parou de trabalhar aos 50, contribuiu lá por mais de 15 anos, ok, e aí ela está fora do regime completa 62 anos de idade. Vejam, ela completou requisito contribuição e requisito idade, mesmo estando fora do regime geral de previdência, excluída do regime, ela tem direito a se aposentar por idade? Então essa é a pergunta aí que a gente faz para vocês me mandarem por e-mail até a próxima semana. Lançada a questão aí para vocês me enviarem até semana que vem, vamos aí avançar o nosso conteúdo, falar da aposentadoria por idade rural, né? Aquilo que eu falei logo no início, aposentadoria por idade, ela se desdobra em várias situações, uma delas é a questão da aposentadoria por idade rural, né? O rural é basicamente aquele que é o segurado especial, né? O segurado especial é o trabalhador rural, pescador artesanal e o indígena, né? Que a gente falou aí também. Bom, qual é o grande benefício? Qual é a grande situação da aposentadoria por idade rural, né? Esses profissionais, né? O trabalhador rural, pescador artesanal, segurado indígena, eles se aposentam aí com 5 anos a menos, se homem, e menos 7 anos ser mulher, né, de acordo aí com a nossa com a emenda constitucional 103 de 2019, né? Então se aposenta mais cedo, né? Comprovar a idade aí de homem 60 anos e mulher 55. O detalhe, né, aquilo que a gente já falou várias vezes na aposentadoria idade rural, é a questão das contribuições, né? O aposentado rural, o segurado especial, ele não contribui mensalmente aí para o INSS. Então, o grande objetivo dele, o grande dificuldade dessa categoria é comprovar aí a atividade rural durante todo esse período, né? Então, ele tem que comprovar, ainda que de forma descontínua, mas no período imediatamente anterior ao requerimento, ele precisa comprovar aí que atuou, né, como essa categoria de segurado especial pelo tempo igual aí o número de meses de contribuição correspondente à carência. Traduzindo, ele precisa comprovar aí nos últimos 15 anos que ele atuava, né, de forma, ainda que de forma descontínua, então ele poderia alterar aí alguns períodos, mas
como segurado especial na condição de trabalhador rural, pescador artesanal ou indígena, né? Então, essa é a regrinha. Então, vejam, né? Isso aí está disposto na Lei 8.213 em dois momentos, né? Primeiro, no artigo 48, parágrafo 2º, né? Falando que o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, né? Pelo tempo da carência, o tempo igual ao número de meses de contribuição. E lá no 143 é reforçado aí esse mesmo dispositivo, né? Ele aparece duas vezes aí para assegurar o direito da aposentadoria por idade para o trabalhador rural. Com relação ao valor do benefício, a gente tem aquela mesma regrinha, a regra geral lá do trabalhador urbano, isso para aquele que complementa, né, para aquele que não fica lá sobre a contribuição básica, que no final das contas tem aí a questão do salário mínimo, né? Talvez 98% do trabalhador rural no Brasil vai para o salário mínimo porque ele contribui sobre o mínimo, e aí toda aquela metodologia de cálculo que a gente já viu, né, de 2% acima dos 20 anos de carência, né, ou 15 anos para a mulher, 2% a cada ano, acaba não se aplicando, né? Então, via de regra, a aposentadoria do rural é um salário mínimo. Avançando aí na questão da aposentadoria por idade, existe aquela questão da aposentadoria por idade híbrida, né? O que é isso? Na verdade, é um meio termo em que a pessoa, né, o segurado, ele tem aí durante sua vida profissional uma parte do período em atividade urbana e uma parte do período em atividade rural, né? Então, o que acontece nessas duas situações? O tempo de um aproveita para o outro, né? Só que aproveitar o tempo de idade rural, o tempo de idade urbana, né? A atividade urbana, vai computar e vai levar essa pessoa para os requisitos da aposentadoria por idade urbana, né? Então, basicamente, é aquela pessoa que trabalhou no início da vida, né, na atividade rural e aí ela migra para um trabalho urbano, né? Aquele tempo, aquele início de atividade dela como rural, né, segurado aí especial, vai somar para o tempo de carência aí necessário para a aposentadoria urbana, né? Então é o que na prática mais acontece. E o nome técnico disso é aposentadoria híbrida, né? Quando é uma soma de períodos urbanos e rural. O detalhe é que ele vai ser aposentado pelas regras da aposentadoria urbana, né? Porque o rural precisa comprovar aquele período de carência que a gente acabou de falar, né? Tem que provar aí 15 anos de trabalho rural no momento anterior ao requerimento. E não é o caso aqui da aposentadoria híbrida, né? A aposentadoria híbrida, ele trabalhou rural e nos últimos 15 anos intercalou, né, com trabalhos aí urbano. Então ele vai para a regrinha da aposentadoria por idade urbana. Avançando aqui no slide, a gente entra para outra categoria que tem um certo prestígio da nossa legislação, no tocante aí à concessão da aposentadoria, que diz respeito ao professor, né? Então o professor ele tem a possibilidade de se aposentar com menos tempo de idade, né? Diferente aí do trabalhador urbano, o professor, e de certa forma um reconhecimento aí a essa atividade essencial para a vida de todos, né? O professor ele se aposenta com 5 anos a menos aí do que os demais, né? Então o professor homem que tenha aí 60 anos de idade, né? E a mulher 57, né? Então reduz 5 anos, homem 65 a regra geral, para professor 60, mulher 62, regra geral 57 para professor, mas desde que cada um deles, né, seja homem ou mulher, tem que comprovar aí 25 anos de contribuição exclusivamente na atividade de magistério, né? Então vejam que tem que ser 25 anos
específico e exclusivo, né? Então, esse exclusivamente impede aí que esse professor tenha uma atividade concomitante, né? Então, tem que ser 25 anos de contribuição, ou seja, é a carência que é exigida, exclusivamente em atividade de magistério, ou seja, como professor. E aí vem o detalhe: educação infantil, ensino fundamental e médio, né? Isso significa que é só na educação básica. Ensino superior não entra, né? Então é só educação infantil, ensino fundamental e médio que tem essa prerrogativa, né? Então as regrinhas aí tiveram um ajuste com a emenda constitucional, com a reforma da Previdência, né? Antes a mulher era 55, agora ficou 57. Bom, e aí uma discussão antiga, já que foi resolvida lá em 2008, no tocante aí às funções que estão ao entorno desse professor, né? Então vejam, quando a gente fala de magistério na educação infantil, a gente está falando de professor em sala de aula, né? Então é o profissional que está em sala de aula dando as aulas. Mas e aquelas funções, né, que a gente chama de direção, coordenação, assessoria pedagógica? Tudo isso foi levado para o STF por meio de uma ADIM, que questionou uma lei lá de 2008, e o STF entendeu que sim, né, essas funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram sim a carreira do magistério, ou seja, se um professor em algum período ele assume a coordenação, né, daquela escola, esse período de coordenação também vale, né, também é computado aí dentro desses critérios de aposentadoria por idade para o professor, né. Detalhe: direção, coordenação e assessoramento pedagógico dentro da educação infantil fundamental ou média, né? Ou seja, o ensino básico. No ensino superior, não. O ensino superior está excluído aí dessa regrinha, essa benesse aí dentro da aposentadoria por idade. E por último, a gente chega aí na aposentadoria por idade do deficiente, né? Vejam, o deficiente, ele tem uma categoria específica, uma categoria própria aí de aposentadoria, que tem a possibilidade de redução aí do tempo de idade da pessoa, né, do deficiente. Detalhe que a aposentadoria do deficiente também tem uma possibilidade dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje não existe mais, né? Então, o que que acontece? Na próxima aula aí a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essa aposentadoria por tempo de contribuição que não existe mais e como isso influenciou e criou uma série de regrinhas aí transitórias para o regime atual, né? Então, a aula que vem é sobre a extinta contribuição por tempo de aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, a gente vai voltar a falar aqui do deficiente, né? Hoje a gente fala do deficiente dentro da possibilidade dele se aposentar por idade, né? Então, o deficiente, pessoa portadora de deficiência, se aposenta mais cedo do que qualquer outro trabalhador aí. É basicamente homem 60 anos, mulher 55 anos, né? Um mínimo de carência aí de 180 meses de trabalho nessa condição de deficiente, né? A pessoa, a gente sabe que a deficiência, de um modo geral, ela é algo vitalício, é algo que acompanha, né, a vida inteira, mas existem casos aí em que é possível, né, na evolução da tecnologia, um deficiente, por um tratamento aí médico, ter convalescido, né, sua deficiência. Então, pode acontecer. Então, para a pessoa se aposentar com essa benesse de 5 anos a menos para o homem e 7 anos a menos para a mulher, ela deve ter trabalhado no mínimo aí 15 anos nessa condição de pessoa com deficiente. Bom, o que é deficiente? Né? O que é deficiente é um conceito que vem aí na Lei Complementar 142 de 2013. Né? Então, basicamente, deficiente é aquela pessoa que não tem, né, totais condições ou uma atuação em iguais condições de mercado em razão de problemas de ordem física, intelectual ou sensorial. Né? Então vejam que essa condição, essa situação de deficiente, ela vai ser atestada por um perito, nesse caso é um médico,
né? Então, o perito aí do INSS é que vai dizer se essa pessoa sofre ou não de alguma deficiência para poder se valer aí desse benefício. O detalhe é que esse médico perito do INSS vai classificar essa deficiência em três categorias, né? A grave, moderada e a leve, que vai ter uma influência aí na aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, quando a gente falar de aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, na próxima aula, a gente vai trazer aí novamente qual é os critérios para o deficiente se aposentar por tempo de contribuição. Aqui, como a gente está falando de aposentadoria por idade, a gente só menciona que ele se aposenta com 60 anos ou 55, se mulher, né? Então ele tem uma redução tanto na idade e também lá na situação do tempo de contribuição, que é objeto aí da próxima aula, né? Então, próxima aula a gente traz aí esse cenário complementando a ideia do deficiente. Bom, pessoal, com esses apontamentos, esses esclarecimentos, a gente encerra aí a questão da aposentadoria por idade, mas a gente encerra não em definitivo, né? Porque a aula que vem ela acaba sendo um complemento da aula de hoje, porque a aula que vem a gente vai tratar da extinta aposentadoria por tempo de contribuição, que foi remodelada com a emenda constitucional 103 de 2009, ou seja, a reforma da Previdência, e ela foi agrupada aí dentro, né, da ideia da aposentadoria por idade, né, porque até então, até ano passado, não existia aí uma idade mínima de aposentadoria, agora passa a ter. Então nós temos a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, uma modalidade foi extinta no final das contas, né, esse tempo de contribuição puro e simples. Mas em razão dessa extinção, dessa mudança mais abrupta, né, mais radical aí da legislação, criaram-se três regrinhas de transição, né? Então, a aula que vem a gente vai falar basicamente disso. Regrinhas de transição, aquela pessoa que estava para se aposentar agora, em 2020, 2021, e de repente ela se viu aí com novas regras. Então, para amenizar todo esse problema, criaram-se regrinhas de transição. Essas regrinhas de transição é que a gente vai ver aí com detalhes na próxima aula, né? E aí avançaremos nos outros benefícios, né? Temos vários aí para a gente falar até o final do semestre. Um abraço, né? E até semana que vem.